Pessoal, apresento para vocês um desafio, ok? Lei Geral de Proteção de Dados. Todos os artigos, mais do que estudados, sistematizados. Porque a grande dificuldade para você que vai ali fazer concurso público e vai ter que utilizá-la, para você advogado que vai ter que dar suporte a eventuais clientes, para você servidor público que vai ter que lidar com essa realidade, porque ela atinge muito, inclusive, as situações de serviços públicos, para você que é da área de TI ou qualquer outra área do conhecimento humano que terá que lidar com essa lei, de novo está aqui lançado o desafio. Não apenas, como falei, da gente estudar todos os artigos, mas de sistematizá-los. Porque muitas vezes um dispositivo da lei conversa com outro e me dá, consequentemente, o conteúdo e o entendimento necessários sobre o tema. E é isso que a gente vai fazer aqui. Além do trabalho em cima de conceitos fundamentais trazidos pela lei, e que se eu não os dominar, eu não consigo evoluir de tal forma a realmente fazer a aplicabilidade dessa lei. E nós, digamos assim, como pessoas naturais, somos atingidos por situações diárias de redes sociais, de internet, de captação de dados. E tudo isso, claro, passa agora pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que entrou em vigor. Então, eu não vou aqui fazer discurso, pelo contrário, eu queria trabalhar com os senhores. E aí, joga para mim, por gentileza, Guilherme, está aqui a primeira aula, antes de eu entrar propriamente dito nela. Senhores, o nosso material disponibilizado a vocês sempre trará, primeiro, a lei seca, depois, em cima do dispositivo legal destacado, nós vamos começar a trazer elementos que possam gerar a explicação necessária dos termos lançados, ok? Legislação que, porventura, se aplique a essa lei como uma aplicação subsidiária, doutrina que há de nos ajudar a definir justamente quais são os temas, digamos assim, fundamentais, e também a gente vai criar situações explicativas dentro da própria lei, fazendo referência, como eu falei, percebam aqui, referência cruzada a outros dispositivos da lei que impactem no conteúdo estudado, além de fluxogramas, que hão de permitir justamente o devido acompanhamento, o devido entendimento dessa lei, e esse é o nosso grande objetivo. Bem-vindos, você aí que fez matrícula, vamos juntos nessa caminhada. Lembrando, qualquer dúvida é só usar os nossos canais de comunicação. Pessoal, iniciando agora realmente o estudo da nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Um estudo fundamental, inclusive, para o hoje pleno exercício da cidadania e, claro, para o desenvolvimento das várias atividades profissionais que os senhores aí estão, ao fazer a matrícula, interessados na área específica. E sem delongas, vamos lá, vamos cair matando para dentro da lei. Artigo 1º. E como a gente demonstrou no primeiro vídeo, a gente faz um fatiamento do dispositivo, de tal forma a criar uma explicação suficiente. Está aqui uma parte do caput do artigo 1º. Esta lei, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, dispõe sobre o, destaco, tratamento de dados pessoais. Quando lidamos com tratamento de dados pessoais, aqui nós encontramos justamente uma visão conceitual, ok? E essa visão conceitual nos dita justamente que, deixa eu pegar aqui uma canetinha, senhores, ok? No nosso sistema, tratamento é toda operação realizada com dados pessoais, visando receber, fornecer ou eliminar dados. Vamos lá. E a gente tem que saber distinguir, inclusive, é um tema futuro que a gente aqui o fará, dado de informação. Mas, por enquanto, lidamos com dados pessoais toda vez que nós acessamos algum sistema,
seja ele qual for na internet, nós estamos fornecendo dados pessoais. Vocês, ao fazerem a matrícula aqui no curso, disponibilizaram pelo sistema nome, CPF, endereço, ok? Bom, esses dados que nós coletamos aqui para a nossa empresa têm um único objetivo, que os senhores estejam agora inseridos no sistema e possam ser dele usuário. Nós fazemos o tratamento desses dados? Fazemos o tratamento de uma forma interna. Para fazer aqui, por exemplo, eu tenho o dado desse fulano, de você matriculado, tem uma matrícula que foi feita nesse curso, esses dois dados no sistema são cruzados e me gera uma informação. A pessoa tal adquiriu o curso tal. Pronto, ok? Isso é um tratamento sistêmico de um dado? Sim, sim. Eu estou recebendo esse dado e ele está me gerando uma informação, correto? Para uso exclusivamente interno. Os dados de vocês não são divulgados, vendidos, disponibilizados absolutamente. É tão somente para utilização dentro do sistema, ok? Maravilha. Você acabou de fazer uma conta no Instagram. Você disponibilizou lá um dado pessoal ou dados pessoais de você? Sim. Só que lá a visão é completamente diferente dessa daqui. Porque você disponibilizou dados e também você, dentro do aplicativo, tem um comportamento que gera para o aplicativo dados. Tá bom? Passou uma publicidade para você em razão da sua idade, profissão, ok? E passou então, portanto, uma publicidade para você. Você foi e clicou nela, deu um coraçãozinho nela lá. Senhores, isso vira um dado para o sistema. Isso dita para o sistema que você tem interesse nesse tipo de. E aí esse dado é tratado pelo aplicativo, pelo sistema do aplicativo. E aí você começa a receber o quê? Um monte de publicidade envolvendo esse tipo de produto. E não apenas dentro do Instagram, mas em todo outro aplicativo que você esteja. O Google sabe mais da sua vida ou não? Sim, por quê? Porque você está fornecendo a ele dados. E esses dados são por eles coletados, inclusive da sua localização. Você não permitiu? Você clicou lá no local, permitindo que o aplicativo, que o Google, fizesse a leitura da sua localização. Aí você está lá num boteco, vai lá um dia, 6 meses depois você volta no boteco, o Google te fala, você esteve aqui no dia tal, há 6 meses atrás. Senhores, isso é o mundo. Isso é o mundo digital, do qual nós não escapamos. E aí a lei dispõe sobre o quê? Sobre o tratamento desses dados. Que você fornece a sites, a aplicativos, todos os dias, das mais variadas formas. Por isso a importância, por isso a necessidade da gente estudar essa lei com todo carinho. Portanto, conceito, julgou, tratamento é toda operação realizada com dados pessoais, visando receber, fornecer ou eliminar dados. Volte ao texto, artigo 1º, inclusive nos meios digitais. É toda comunicação de forma não analógica, ok? Vamos lá. Você fornece dados também de forma analógica, sim, toda vez que você preenche um formulário, tá bom? Você vai num médico, tá bom? E um médico antigo, tá? E lá você preenche uma ficha, tá bom? Isso são dados que você está a ele fornecendo
de forma analógica, tá bom? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Dependendo lá do médico e tal, esse dado que você a ele passará está sendo lançado num sistema, minimamente que seja ali uma planilha de Excel, senhores. Isso são dados, ok? São dados que serão, talvez, por ele, médico, pessoa natural, tratados. Aí, se vai ou não existir a incidência dessa lei, é uma coisa que nós vamos conversar lá um pouco mais à frente. Mas percebam a importância. Toda e qualquer operação hoje que se faz, você está fornecendo dados. Já teve em algum supermercado, foi lá passar seu cartão de crédito? Algum já te perguntou qual é o seu CPF? De repente até para concorrer a um prêmio lá que o supermercado estaria te dando? Senhores, tudo isso é alimentação de sistema. Tudo isso são dados fornecidos. E muitas vezes, sem o cuidado que a lei coloca para esse responsável, como a gente chama operador, que recebe esses dados. De qualquer forma, vamos devagarzinho, continuamos caminhando dentro da lei. É toda comunicação feita de forma não analógica, feita de forma digital. Podemos afirmar, portanto, que toda comunicação feita através da internet é uma comunicação que utiliza um meio digital. E aí o final dessa primeira parte do caput do artigo 1º. Tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, afirma a lei que o tratamento realizado por qualquer pessoa, empresa, instituição, está sujeita aos ditames da LGPD. Está sujeita, desculpem a letra, ok? Porque eu estou escrevendo com o mouse, em regra, tá? Porque existe situação aonde eu posso, ou várias inclusive, estar colhendo os seus dados e não ter, portanto, a incidência dos dispositivos das normas legais da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Portanto, aqui me permita, eu vou direcionar a conversa para aqueles que trabalham na área como advogados, engenheiros, técnicos de sistema, tá? A primeira pergunta que você se faz hoje, numa situação de consultoria, ou numa possível situação de judicialização ou não de algum conflito, é a circunstância em que o dado foi captado, a forma, a sua utilização, quem fez a captação, é ou não pessoa sujeita, circunstância sujeita à Lei Geral de Proteção de Dados? Você tem que se fazer essa pergunta. É basicamente a primeira pergunta hoje que se faz. Quando nós, operadores do direito ou da área de tecnologia, nos deparamos com a lei. Claro que em momento futuro, aqui nesse curso, você vai ter esse suporte. Mas, por enquanto, volta para mim, está ali. Em regra, uma vez existindo o tratamento de dados por pessoa natural, por pessoa jurídica de direito público ou direito privado, estaria, em regra, insisto, incidindo os ditames desta lei. E agora a parte final. Qual é o grande objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados? Proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e o desenvolvimento da pessoa natural. Senhores, por gentileza, artigo 5º da Constituição assegura a todos, ok? Inclusive sejam brasileiros ou estrangeiros, alguns direitos fundamentais no artigo 5º da Constituição. Portanto, quando ela, a Lei Geral de Proteção de Dados, vem no seu artigo 1º, caput de 2ª parte, definindo o objetivo desta lei,
que é a proteção dos direitos fundamentais de liberdade, privacidade, tá? Muitas vezes você fornece para o sistema aquilo que a lei conceitua como dados pessoais sensíveis. Sexo, opção sexual, ok? Religião. Muitas vezes esses dados são dados sensíveis. Senhores, num aplicativo tipo Tinder, eu estava vendo inclusive um documentário outro dia de uma pessoa na Inglaterra que teve uma dificuldade enorme em ter os dados que o Tinder tinha sobre ela, o tratamento dos dados, porque uma jornalista, lá com seus 30 e poucos anos e tal, e o Tinder começa a selecionar, esse documentário achei muito legal, eu vou tentar lembrar o nome dele depois, tá? Não sei se era um documentário ou uma entrevista, e se eu lembrar, eu coloco para vocês como uma notícia, tá? Porque além das aulas, muitas vezes a gente tem temas isolados que a gente trabalha e fica disponível para você aqui na página. Então ela fez uma batalha judicial e conseguiu um calhamaço de informações, ok? E ela chegou a uma conclusão, que pela forma de tratamento dos dados dela, os dados que ela forneceu, mais aqueles que o aplicativo foi captando, ela não seria uma pessoa tão interessante. Sério. E aí, então, ficava sendo disponibilizado para ela, ali, na possível interligação, pessoas que se amoldavam a esse perfil criado pela forma de tratamento de dados. E aí ela se sentiu extremamente atingida no seu íntimo, ok? Sabe por quê? Porque nunca foi a ela informado isso. E foi uma batalha judicial na Inglaterra, para ela ter acesso, inclusive, a esses dados. Logo, a Lei Geral de Proteção de Dados lida com transparência, nós vamos discutir isso também, ok? Objetivando, jogou de volta para mim, proteger direitos fundamentais de liberdade, privacidade e também o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Esse é, sem dúvida alguma, o primeiro objetivo, o maior objetivo, parágrafo único. As normas gerais contidas nessa lei são de interesse nacional. Senhores, eu puxei aqui parte de uma doutrina muito interessante, tentando definir para a gente o que é interesse nacional rapidamente. Tão difícil de ser definido quanto são diversas as visões dos grupos que disputam o poder político, possuindo múltiplas facetas e suscetível de ser apropriado por interesses particularistas. O interesse nacional costuma ser identificado com os chamados objetivos nacionais permanentes. Estes podem ser representados, resumidamente, pelos seguintes elementos: defesa da independência nacional, soberania na tomada de decisões estratégicas, garantia de aprovisionamentos essenciais à economia nacional, energia, bens primários, segurança alimentar, preservação de território nacional, cooperação com os demais membros da comunidade internacional, buscando algumas metas maiores para a sociedade, preservação dos direitos humanos, manutenção de um sistema democrático, ok? Logo, essas normas são de interesse nacional e devem ser observadas por todos os entes públicos federados. Senhores, isso é, digamos assim, uma coisa que a gente vai ter que pensar muito, tá? Muitas vezes porque o interesse nacional é ditado por aqueles que em determinado momento detêm o poder. Logo, o interesse nacional é algo que deve ser protegido e, claro, aquilo que se busca identificar como tal. O interesse nacional tem que ser defendido pela sociedade. É a sociedade organizada de forma democrática que deve, inclusive, ditar quais os parâmetros de interesse nacional. A gente vive hoje num mundo, num país
polarizado entre opiniões extremadas. E isso preocupa, claro, eu acho que preocupa toda pessoa que quer realmente ali batalhar por uma vivência democrática. Então, o que a gente tendo aqui na lei são somente uma visão conceitual. Saiba que, me permitam aqui, é a sociedade organizada, que há de ditar realmente quais os parâmetros, quais os interesses nacionais democráticos que nós queremos aqui defender, tá certo? E a Lei Geral de Proteção de Dados veio para proteger a liberdade, a privacidade, buscar ali o desenvolvimento pessoal, não ser utilizado ou utilizada para determinados grupos particularizarem os seus interesses. O interesse é nacional, o bem é coletivo, o bem buscado é o melhor para a sociedade de forma democrática. Ok? Voltamos, portanto. Percebam, nós temos aqui o artigo 1º, abrindo a parte de disposições preliminares. Beleza? Valeu.